Boa tarde, queridos irmãos da Associação Espírita Fraternidade. Eu sou Ivete, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. E venho para nós refletirmos sobre o texto de Emmanuel, escrito por Francisco Cândido Xavier, número 153 do livro O Pão Nosso, cujo título é Não Tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isso está em João, capítulo 11, versículo 9. O conteúdo da interrogativa do Mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona de preguiça porque aconteceu isto ou aquilo em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva a acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Então vejamos. Primeiro ao título. Não tropecemos. Por que nós tropeçamos? Tropeçamos por falta de atenção, porque existem empecilhos no caminho, pedras, por exemplo, ou porque está escuro. A segunda frase de bastante relevância é uma pergunta. Não há 12 horas no dia? Então eu convido os irmãos para refletir comigo em que nós empregamos nosso último dia. Nosso último dia que teve 12 horas. O que nós empregamos? O que nós fizemos? Tudo bem, o tempo hoje está diferente. A atualidade está diferente do que vivíamos alguns meses atrás. Para a maioria das pessoas. É lógico que para muitas pessoas a atividade continua. Estamos isolados e isso nos transtorna. Alguns de nós têm muito tempo. E qual é a nossa preocupação hoje? A incerteza do amanhã, a ociosidade de deixar para depois porque temos muito tempo, a polarização de ideias, principalmente nas redes sociais, o desemprego que assola o país, o financeiro e a crise. Temos uma crise, sim, e sempre houve crises. Há uma tendência a acharmos culpado
para este momento, esta crise. Porque é um desemprego, então achamos que a culpa é do Covid. E o Covid veio da China, então a culpa é da China. Então, para nós, o culpado é a China. Será? Se nós darmos um olhar detalhado, nós vamos ver que muita gente está se reinventando porque tem muito boa vontade. Reinventam, inventam alguma coisa, partem para novas atividades, mas há muita gente que se revolta. Porque perdeu o emprego, porque não quer trabalhar por menos, porque quer ter a vida que tinha. E para esses últimos sobrevém o desequilíbrio, porque as leis humanas são transitórias. O nosso isolamento é transitório. E também nos traz muita desconfiança na administração, nos políticos. O mesmo acontece na esfera espírita. Quantos de nós temos má vontade dentro dos nossos centros? Quantos de nós temos boa vontade? Quantos de nós olhamos um gesto, ouvimos uma palavra de dirigentes ou administradores e largamos tudo para não nos incomodarmos? E procuramos a sombra. Vamos para a retaguarda cheia de sombra. E tropeçamos ali, porque andamos no escuro. Não enxergamos. Então, irmãos, temos que cuidar para nós não irmos para a sombra, porque lá está escuro e tropeçamos. Não conseguimos enxergar as coisas com boa vontade. E retorno ao segundo questionamento. Não há 12 horas no dia? Temos nos dedicado à leitura edificante alguns minutos? Temos praticado a caridade, mesmo dentro de nossos lares, fazendo prece pelos enfermos, pelos governantes, para serem inspirados pelo alto? Ou ficamos ociosos vendo noticiários que espalham notícias alarmantes e provocando medo? Dedicamos muito tempo sentindo o prazer de especular a vida das pessoas pelas redes sociais? Como nós temos agido nas nossas 12 horas no dia? Em 12 horas, dá para nós dedicarmos uma fração mínima numa meditação, numa oração, numa leitura edificante, num pensamento de boa vontade. E isso vai nos trazer luz para não tropeçarmos. Lembremos-nos, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Essa frase, esse dia, não é o dia, é a claridade, é a iluminação de nossa mente. Se nós andarmos de dia, não tropeçaremos. Se nós formos para a sombra, nós tropeçaremos. Então, como nós podemos iluminar e ficarmos no dia? Através das boas obras, dos bons pensamentos e principalmente da dedicação que vamos ter com as pessoas que nos cercam. São os bons atos, as boas palavras, os belos gestos, porque vê a luz deste mundo, porque temos que reconhecer esse mundo, reconhecer o mundo que estamos,
reconhecer as dificuldades e reconhecer que podemos fazer alguma coisa mesmo isolados dentro de casa. Esse momento é um momento de conhecimento interior. Ficamos isolados do mundo, mas não estamos isolados, aliás, isolados socialmente, mas não estamos isolados do nosso interior. É uma maneira de nós olharmos para dentro de nós, olharmos depois para a nossa família, porque esse vírus não foi uma coisa que Deus mandou, como alguém me disse esses dias. Deus mandou esse vírus para nós. Não, não foi Deus que mandou. Foi a inconsequência do homem que avança a natureza e que pegou esse vírus, existe há muito tempo nos animais, e esse vírus veio através da alimentação e deu toda essa disseminação. Agora, é injusto? Pode ser, mas nós não somos injustiçados. Estamos vivendo tudo aquilo que foi programado, e o que não foi programado são a reação dos nossos atos. Então, encaremos esse vírus, encaremos a luz que projeta nesse instante e captemos essa luz, para que não vivamos na sombra. Aproveitemos esse instante, irmãos queridos, para nos iluminar, para ver a luz desse mundo, porque senão nós iremos para a sombra e tropeçaremos. E não é um bom caminho tropeçar, porque quando nós tropeçamos, nós caímos. Então vamos andar de dia. E para isso nós precisamos ocupar o nosso dia. E agradeço imensamente a oportunidade e pensemos sobre isso, queridos irmãos. E que Jesus abençoe a todos vocês. Boa tarde, queridos irmãos da Associação